Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse programa eu mostro como médicos podem trabalhar nas áreas de emergências com segurança. Eu sou o Wilder Costa, médico intensivista, especialista em pacientes graves. E no episódio de hoje eu vou mostrar por que você saiu da faculdade de medicina sem estar preparado para as emergências médicas. Mas antes de começar, deixa eu já te pedir uma coisa bem rapidinha. Curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos que eu preparo com muito carinho, especialmente para ajudar médicos a se sentirem mais seguros nos plantões de emergência. Você já percebeu que muitos colegas de profissão, recém-formados, se sentem perdidos quando chegam na emergência? Mesmo depois de anos de faculdade, eles descobrem que não estavam realmente preparados para o caos, para a pressão e para as decisões instantâneas que surgem ali. Mas afinal, por que saímos da faculdade de medicina sem estar pronto para as emergências? O que faltou? O que foi negligenciado? Será que isso é normal? Um vazio no currículo ou algo sistemático que precisa ser questionado? Existem diferentes dimensões nesse não estar preparado. Falta de exposição prática, de participar ativamente de emergências sob supervisão. Tem também ausência de treinamentos simulados de crise, de atendimentos em massa, áreas que muitas vezes são opcionais ou até ignoradas nas faculdades. Tem as lacunas de ensino, de raciocínio sob pressão, de reconhecimento precoce dos sinais de gravidade, de tomada de decisão rápida e segura. E tem ainda as diferenças no que cada curso adota como essencial no currículo. Muitas faculdades priorizam as teorias, mas deixam o emergencial à margem. Durante esse episódio, eu vou explorar com você essas falhas e você vai ver que elas podem custar muito caro. Mas mais do que isso, vão mostrar como começar a reverter essa deficiência, de modo que você, agora ou já formado, vai conseguir entrar na emergência com segurança, confiança e técnica. Bora lá! Por que esse tema é tão importante, Wilder? Você já reparou um negócio? Que a maioria dos erros na emergência não acontece por falta de conhecimento, mas é a falta do preparo prático. A faculdade, ela ensina o conteúdo, mas ela não ensina o contexto. Você aprende o que é um infarto, mas não aprende a reconhecer um infarto em tempo real, com o monitor apitando, paciente suando frio, gente te chamando de todos os lados. E é aí que mora o perigo. Entender por que a faculdade não te preparou é mais do que um desabafo. É o primeiro passo para entender onde estão as brechas que colocam o médico em risco. Quando você entende essas falhas, você deixa de ser reativo e passa a ser preventivo. Deixa eu te dar um exemplo aqui. O aluno sai da faculdade achando que está pronto, porque fez 20 intubações supervisionadas. Mas na vida real, o problema não é intubar, é decidir a hora certa, ajustar a sedação, lidar com a dessaturação no meio do processo, reposicionar o tubo, comunicar com a equipe. Isso ninguém ensinou. É importante porque a emergência é um ambiente que cobra o dobro do preparo que a faculdade entregou. E quem entende isso mais cedo, evolui mais rápido e erra menos. Agora, Wilder, por que vale investir tempo nesse tema? Vamos ser sinceros aqui. A rotina de plantão é corrida, mas é exatamente por isso que você precisa investir tempo e entender as lacunas da sua formação. Porque esse tempo não é gasto de tempo, é ganho de tranquilidade. Pensa comigo aqui, ó. Um médico que investe 30 minutos por dia, estudando ali protocolos de emergência, revisando casos, revendo erros. Em poucos meses, ele vai tomar decisões que outros colegas demoram, anos de experiência para aprender. Por exemplo, quando você entende a diferença entre hipotensão distributiva, hipovolêmica e cardiogênica, nunca mais vai errar o primeiro passo de uma abordagem de choque. Você não perde tempo tentando volume em quem precisa de vasopressor, nem deixa de dar volume para quem está seco. Ou seja, o tempo que você investe agora te poupa horas de insegurança e retrabalho depois. Entender o porquê do protocolo é mais importante do que decorar o protocolo. Aqui entra o seguinte, um ponto crucial.
Olha, saber o que fazer é diferente de entender por que está fazendo. A faculdade te ensinou como, mas raramente te ensinou o porquê. E na emergência, o porquê é o que te dá a liberdade para adaptar condutas. Olha esse exemplo que eu vou te dar. O protocolo diz que na sepse, o antibiótico deve ser feito em até 1 hora. Mas se você não entende o motivo fisiológico, que cada hora de atraso aumenta em 7% a mortalidade, você não sente urgência de agir. E aí, entre colher o exame e prescrever, passam-se 2 horas. Portanto, decorar salva uma vez, mas entender salva sempre. E quais que as vantagens práticas de você dominar esse conhecimento? Olha, quando você entende como pensar em situações de emergência, você muda completamente a sua postura. Primeira vantagem, agilidade mental. O raciocínio vai ficando automático. Quando você vê o quadro, faz o diagnóstico mental e parte para a conduta sem travar. Segunda, redução de erro. No estudo da Agency for Healthcare Research and Quality, mostrou que 70% dos eventos adversos e emergências são evitáveis e a maioria vem dos erros cognitivos, não são técnicos. Ou seja, o erro não está nas mãos, está na cabeça. Terceiro, o respeito da equipe. Quando o médico sabe conduzir o caso, a equipe confia na comunicação e flui. Um enfermeiro que percebe que o médico tem segurança executa as condutas com muito mais agilidade. Quarta, a tranquilidade emocional. Você deixa de trabalhar em modo alerta vermelho o tempo inteiro porque você sabe o que fazer, quando fazer e por que fazer. E isso te protege de burnout, ansiedade e até da culpa pós-erro. 5. E por que isso impacta toda a sua carreira e não só o plantão? Muitos acham que dominar emergências é útil apenas para quem quer trabalhar em pronto-socorro. Isso é um erro. Saber raciocinar sob pressão muda a forma como você atende em qualquer área da medicina. O raciocínio rápido da emergência te ajuda na UTI, na enfermaria e até no ambulatório. Por exemplo, um cardiologista que raciocina como emergencista. Ele reconhece a instabilidade hemodinâmica num paciente aparentemente estável. Antes que ele piore, um clínico que domina protocolos de emergência toma decisões mais seguras sobre transferências e internações. Saber agir na urgência é a base da segurança médica em qualquer ambiente. Sexto, melhor momento para aprender isso. O melhor momento para começar é ontem. E se você não começou ontem, o melhor momento é hoje. A formação médica ela é linear. A faculdade te forma para passar, não para agir. Só que o paciente crítico, ele não quer saber se você acertou 90% na prova de semiologia. Ele quer viver. Quanto mais cedo você preencher essas lacunas, mais cedo vai deixar de depender de sorte e passar a depender de preparo. E o que vale mais? Acumular teoria ou treinar tomada de decisão? Essa é a pergunta central. Você prefere acumular mais teoria ou treinar a tomada de decisão sob pressão? Na emergência, a resposta é simples. O que salva é o quê? É a decisão, não é a dissertação. Treinar a decisão significa se colocar em cenários reais, simular casos, revisar erros e analisar condutas. Por exemplo, treinar como conduzir uma parada cardiorrespiratória, como ajustar drogas vasoativas, como manejar uma via aérea difícil. Agora, aonde que está a raiz do problema? Você já deve ter ouvido um colega recém-formado dizendo: eu não me sinto preparado para uma emergência de verdade. E isso não é falta de coragem ou incompetência. Muitas vezes é consequência estrutural da formação médica. Então vamos lá. Por quais motivos tantos médicos saem da faculdade teoricamente formados, mas sem saber o que fazer quando o monitor apita, quando o paciente piora e não tem tempo para pensar? Eu vou listar os pontos mais comuns e exemplificar em casos reais de emergência. Excesso de teoria versus
pouca prática real. Muitas faculdades dedicam horas e horas de aulas teóricas, anatomia, fisiologia, farmacologia, mas oferecem pouquíssima vivência em cenários críticos. Um estudo qualitativo apontou que estudantes reclamam que os cursos práticos são feitos em ambientes hospitalares moles, sem exposição real ao caos da emergência. Por exemplo, no internato, você pode ser escalado para a clínica médica e vivenciar apenas pacientes estáveis, mas nunca fez um plantão em urgência, um atendimento com choque, uma parada cardiorrespiratória, uma intoxicação. Segundo, ambiente de ensino inadequado e supervisão insuficiente. Você talvez já tenha visto estágios em que o professor não conhece ou nunca atuou em emergências. Isso impossibilita, sinceramente, a orientação consistente. Alguns autores apontam que existem a falta de instrutores qualificados em emergência e pouca experiência no ensino de cenários críticos. Por exemplo, no plantão, você tenta agir num trauma grave, só que o seu supervisor não sabe bem os passos de uma via aérea difícil ou de um protocolo de choque hemorrágico e acaba deixando você à deriva. O terceiro ponto são as lacunas no ensino de habilidades não técnicas, soft skills ou habilidades cognitivas. O que é isso? Saber manejar drogas, fazer uma intubação ou uma punção é apenas parte do trabalho. Na emergência, a comunicação, priorização, tomada de decisão sob pressão, liderança e coordenação de equipes são cruciais. Muitos e muitos currículos não enfocam essas habilidades, os non-technical skills, de forma estruturada. Um estudo que examinou motivações e desempenho mostrou que, apesar de motivação existir, isso por si só não garante que habilidades não técnicas serão bem desempenhadas, porque elas dependem de treino dirigido. Exemplo prático: você está ali num cenário de parada cardiorrespiratória, com enfermeiro, fisioterapeuta e um emergencista júnior ao seu lado. Se você não coordenar quem faz compressão, quem ventila, quem puxa as drogas, o esforço se perde. Outro ponto importante: o descompasso entre o que se aprende e o que se aplica, que é o gap teoria-prática. O que é ensinado em sala de aula muitas vezes está idealizado ou distante da realidade do serviço. Por exemplo, a teoria está com protocolos bonitos, lindos, maravilhosos, com tempo ótimo e recursos abundantes. Mas na prática, sua UTI, sua sala vermelha, sua UPA não tem ventilador disponível ou faltam medicações. Estudantes relatam que o que viram nos protocolos não condiz com o que fazem no plantão real. Exemplo: na teoria, ensina um infarto com supra em determinado segmento e conduta padrão, mas no serviço é raro ter um eletrocardiograma imediato, ou o paciente chega instável demais para esperar o exame ideal. Outro ponto importante é a falta de continuidade ou repetição desse aprendizado. Mesmo que você participe de uma aula de emergência na faculdade, se você não reforçar regularmente, esse conhecimento se dilui. A emergência exige prática constante, porque exige reação rápida. Aquilo que não se exercita enfraquece. Agora que a gente já viu por que muitos saem da faculdade completamente despreparados para emergência, com essa base que a gente tem aqui até agora, a pergunta natural é: como é que eu vou reverter isso aqui? Em outras palavras, por onde que eu vou começar? Como que eu vou fortalecer? Quando? E com que frequência que eu vou fazer isso aqui? Tem exceções? Tem riscos? Tem efeitos colaterais? Como é que eu implanto isso aqui na prática? Primeiro passo é assumir que a deficiência existe e mapear suas próprias lacunas. Faça uma autoavaliação. Em que emergências você mais hesita? É um choque hipovolêmico? É uma parada cardiorrespiratória? É uma intubação difícil? É administração de drogas vasoativas? Liste ali casos práticos do seu local de trabalho em que você sentiu insegurança. Busque cursos de emergência, workshops ou módulos de simulação localizados
que te permitam vivenciar os casos críticos. Por exemplo, se você percebeu que o seu manejo de choque é frágil, comece por um curso de choque hemorrágico, com simulações e cenários progressivos. E como melhorar isso, fortalecer o aprendizado? Aqui entram estratégias poderosas. Treinamento simulado estruturado, simulações de alta fidelidade, como manequins complexos, cenários realistas, com debriefing posterior. Permitem que você erre sem perder uma vida e aprenda com o erro. Esse artigo aqui mostra que esse tipo de simulação melhora as habilidades técnicas, reduz erro e permite prática repetida sem risco. Olha esse exemplo. Montar um cenário de parada cardiorrespiratória com monitor, drogas, falhas simuladas e, ao final, o debriefing com a equipe sobre as decisões, comunicação e erro. Olha essa outra estratégia. Revisão contínua de casos reais e reflexões. Após cada atendimento de emergência, mesmo que sem complicações graves, reserve aí de 2, 3 minutinhos para você pensar o que fiz bem, o que poderia ter feito diferente. Outra estratégia muito legal, o rodízio de feedback entre colegas. Peça para outro médico assistir, ou ao vivo ou gravado, o seu atendimento e fazer críticas construtivas. Isso impede que você fique com as cegueiras próprias. Outra questão interessante, treino de habilidades não técnicas, teamwork, comunicação, liderança, priorização. Use as simulações de equipe, onde a comunicação falha é induzida para treinar coordenação sobre estresse. Por exemplo, no simulado de trauma, inclua uma falha de comunicação, mão trocada, uma ordem invertida, para obrigar o líder a intervir e reorganizar a equipe. Outro ponto muito interessante é a integração escalonada, do fácil ao difícil. Então comece com um cenário simples e vai aumentando a complexidade. Por exemplo, simule um choque hipovolêmico leve, depois um choque hemorrágico com instabilidade, depois um choque misto ou um choque cardiogênico. E Wilder, será que existe algum tipo de exceção? Sim, tem exceções ou casos em que o médico, apesar da formação deficiente, desenvolve a expertise mais rápido. Experiência em ambientes de alto risco, quem inicia cedo no pronto-socorro, SAMU, UTI ou unidades de trauma, tendem a aprender na prática com intensidade dos casos. Outro, mentoria forte. Um mentor experiente pode acelerar a curva de aprendizado, corrigindo erros rapidamente. Cursos intensivos. Os programas de imersão emergencial que colocam o aluno sobre alta carga de simulação realista por dias consecutivos. Mas essas exceções não substituem a base estruturada, elas são complementares. Agora, olha essa pergunta capciosa. De quanto em quanto tempo fazer isso? Olha só, para manter o domínio, você precisa de repetição periódica. Não tem jeito. Simulações, idealmente mensal ou a cada 2 meses. A repetição fortalece automatismos e memória muscular. Revisão de casos e reflexões diário ou a cada final de plantão. Feedback e rotação semanal ou quinzenalmente, se possível. Reciclagem, atualização formal, cursos, congressos, pelo menos anual. Por exemplo, se no dia 1 você simulou uma parada cardiorrespiratória, no dia 30 você refaz. Se no seu plantão você teve um caso grave, no dia seguinte, reflete com a equipe. E quando que é melhor fazer isso? Ou seja, qual o melhor momento? É antes de você ter que estar sozinho no plantão da urgência. Se você já está atuando imediatamente, não espera tempo livre. As emergências não esperam você estar preparado. Continuar após a formatura, nos primeiros anos de plantão, o impacto desse período é enorme. Ou também durante plantões com menor carga de casos. Aproveite as pausas para revisar, refletir e simular mentalmente. E tem algum efeito colateral de fazer isso? Vou citar 3 pontos aqui. Olha, embora pequeno, alguns pontos de atenção. Primeiro, a exaustão mental, com simulações intensas, repetidas ou muito frequentes, sem descanso, que podem causar fadiga
cognitiva. O segundo ponto aqui é o excesso de confiança falso. Se você simular várias vezes e sempre acertar, pode criar a falsa sensação de segurança e subestimar as variáveis reais. O terceiro ponto é o desalinhamento com a prática real. Se as simulações forem muito idealistas ou não adaptadas para o seu ambiente, pode ocorrer distorção entre simulação e a realidade do seu serviço. Por isso, todo treino deve ser seguido de debriefing crítico, reflexão e comparação com a realidade local. Nunca você vai ficar fazendo simulações em excesso, sem pausa, sem suporte ou sem avaliação da aplicabilidade no seu hospital. Agora, alguns exemplos práticos de como fazer isso no seu ambiente. Vamos supor que você trabalhe numa UPA ou num pronto-socorro de médio porte. Estabeleça o seguinte, um simulado mensal de emergência. Escolha um dia fixo. Exemplo, primeira sexta-feira do mês. Monte um cenário, por exemplo, parada cardiorrespiratória, choque séptico, politrauma, intoxicação. Use manequim, monitor, drogas simuladas, os recursos disponíveis no seu hospital. Convide ali 4, 5 colegas, discentes, enfermeiros e, no fim, faça debriefing. O que funcionou? O que faltou? O que a gente poderia ter ajustado? Outra coisa que você pode fazer, o feedback rotativo. Após cada plantão, entre 5 a 10 minutos, um outro colega para comentar uma decisão que você fez e ouvir as sugestões. Por exemplo, eu percebi que eu hesitei em dar noradrenalina, porque não tinha certeza da dose. Você faria diferente? Outro item que você pode fazer, reflexão pós-caso simples. Você fez um atendimento de paciente com choque hipovolêmico. No fim do plantão, você responde assim mentalmente: qual foi o meu raciocínio clínico inicial? O que me fez mudar ou hesitar? Quais os sinais que eu deixei de observar? O que eu faria diferente agora? Uma outra ideia para você é o registro de aprendizado. Tem um caderninho ali ou um arquivo digital com colunas. Caso, o que eu fiz, o que faria diferente, li algo novo. Ao longo das semanas, você vai ver padrões, pontos fracos frequentes. Olha essa última ideia, atualização formal. Inscreva-se anualmente em cursos de emergência com simulações. Olha só quanto assunto nós vimos hoje. A maioria dos médicos sai da faculdade sem estar preparado realmente para lidar com as emergências. E isso não é culpa individual, é consequência de um sistema de ensino que prioriza a teoria e esquece o caos da vida real. Falamos que o problema começa lá atrás, com pouca prática supervisionada, quase sem nenhuma simulação de cenário crítico. Professores que nunca trabalharam em pronto-socorros e uma cultura que valoriza mais a prova do que a tomada de decisão. E o resultado disso é um profissional que sabe o que fazer no papel, mas trava quando o paciente para na sua frente. Além disso, nós vimos que isso pode e deve ser corrigido. O primeiro passo é reconhecer as próprias lacunas e começar a corrigir. Buscar cursos práticos, participar de simulações, rever casos, pedir feedback. A melhora vem quando o médico decide sair do automático e se expor ao desconforto do aprendizado real. Falamos também da importância de repetir esse treinamento com frequência, de transformar cada plantão numa oportunidade de evolução e de refletir sempre depois de cada caso. Não é sobre decorar protocolos, é sobre entender o porquê de cada conduta e aprender a pensar com clareza no meio do caos. Mostrei também que o médico que faz isso ganha mais do que conhecimento, ele ganha agilidade, confiança, respeito da equipe e tranquilidade emocional. E o mais importante de tudo, protege vidas, inclusive a sua. Então, se tem uma mensagem que fica de tudo isso que falamos hoje, é essa aqui. A faculdade te formou para passar, mas a emergência te forma para salvar. E o preparo que você constrói depois da graduação é o que define o médico que você vai ser quando o monitor apitar e o tempo estiver contra você. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos que eu trago aqui para ajudar médicos a trabalharem nas emergências médicas com segurança. E agora eu quero saber de você. Você saiu da faculdade de medicina inseguro para atuar nas áreas de emergências como UPAs, pronto-socorros, SAMU,
transporte de pacientes graves e UTIs? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.